Olá, meus amigos, novamente estamos juntos, nos encontramos e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos ainda esmiuçando as partes da introdução desse livro. Nós vamos hoje ao quarto vídeo, nós estamos bem no começo do nosso estudo do livro do Evangelho, e vamos falar alguma coisa em relação a notícias históricas. Nesse momento da introdução do livro, Kardec apresenta algumas questões que é de fundamental importância para o nosso entendimento. Porque são considerações e conceitos de pessoas, de grupos, de seitas, onde é importante que nós tenhamos conhecimento do seu verdadeiro significado, para que tenhamos condições de, assim, formar a nossa base de conhecimento, essa base sólida, para que possamos compreender lá na frente, quando nós estivermos estudando realmente as passagens de Jesus, os evangelhos apresentados aqui nesta obra, que nós possamos compreender realmente o significado, o que significava aquela situação, aquele termo, aquela pessoa, naquele tempo, quando Jesus passou por aquilo e fez aquele ensinamento para nós. É muito importante esse conceito, essa base. Então, neste item das notícias históricas, Kardec inicia-se dessa maneira. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Eu me recordo, e nós vamos passar por esse capítulo lá na frente, no estudo que nós vamos fazer, a respeito de uma abordagem que Kardec faz sobre estranha moral. Ali existem diversas passagens constantes dos evangelhos, onde Jesus faz determinadas afirmações, teria feito determinadas afirmações, e que hoje, quando nós lemos e vamos interpretá-las, nos soa de maneira estranha e nos faz, muitas vezes, buscar o que realmente Jesus quis dizer com aquilo. E será que ele realmente falou daquela maneira? Lembrando que os evangelhos foram escritos vários anos depois da morte de Jesus. Então, Kardec faz essa ressalva e nos chama a esse bom senso, a essa maneira racional, para que possamos interpretar os ensinamentos apresentados por Jesus. Eu me recordo muito bem que uma dessas passagens, só para exemplo, Jesus estava conversando com seus apóstolos, com seus discípulos e outras pessoas numa determinada residência, quando chega alguém avisando a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora e queriam falar com ele. Então Jesus, de maneira significativa, ele olha para aqueles que estão ao seu lado e faz um questionamento e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele fala em seguida, mais ou menos dessa maneira, que todo aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai, é minha mãe, é meu irmão e é minha irmã. E muitas pessoas
interpretaram essa passagem de Jesus como se ele estivesse desdenhando da importância da família, dos membros da sua família, como se ele não estivesse dando importância à sua própria mãe, que tinha ido vê-lo com seus irmãos, depois de um longo tempo que Jesus tinha passado peregrinando por outras terras e fazia poucos momentos, horas, que ele tinha retornado. Então é uma maneira que é um exemplo que nós damos aqui da questão da interpretação. Nós vamos abordar essa passagem de Jesus quando estivermos analisando os textos mais para frente e vamos compreender perfeitamente qual foi o ensinamento apresentado pelo nosso mestre naquele momento e a abordagem e a complementação feita pelos espíritos superiores em relação à família. É muito importante esse conhecimento. Então fica aqui apenas um exemplo da necessidade de nós termos um conhecimento histórico do momento, compreendendo palavras, o significado de alguns cargos que pessoas ocupavam naquele tempo, para a gente compreender a essência do ensinamento de Jesus. Então vamos começar aqui falando a respeito dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Depois do cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Quando nós lemos aqui do reino dissidente de Israel, rapidamente a nossa mente já lembra do país de Israel, lá situado nas imediações do Irã, do Iraque, do Oriente Médio. Mas não é do país de Israel que está sendo falado aqui. Aqui está falando do reino dissidente de Israel. Sim, Israel. Israel que era da linha sucessória de Abraão. Então nós temos no primeiro momento Abraão, num segundo momento Isaque e num terceiro momento Jacó. E Jacó, depois conta a escritura lá em Gênesis, depois de lutar, entre aspas, com Deus, foi batizado e chamado, renomeado por Israel. Então quando cita aqui Israel, está falando de Jacó. Quando fala das 10 tribos, está falando dos filhos de Jacó, onde cada um deu início a uma tribo de Israel. Então fala dessa cisão, dessa separação dessas tribos. E os samaritanos eram aqueles que viviam em Samaria. E aqui diz que os samaritanos viviam em constante conflito com os descendentes de Judá, da tribo de Judá, um dos filhos de Israel, ou seja, de Jacó. E diz ainda que os samaritanos, eles seguiam a sua religiosidade, a religiosidade judaica, de uma maneira diferente dos demais judeus. Então eles eles seguiam o decálogo, ou seja, os ensinamentos mosaicos à risca, e eram diferentes porque os judeus, além dos ensinamentos mosaicos, ainda do Antigo Testamento, ainda seguiam também as outras obras dos profetas e assim por diante, os outros ensinamentos. E tem uma explicação aqui muito interessante. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos. E por isso mesmo, desprezados, anatematizados e perseguidos. Para os judeus daquele tempo, os samaritanos, eles eram perseguidos, eles eram menosprezados, eles eram judeus de uma classe inferior, porque eles seguiam a sua religiosidade de uma maneira muito própria. E ainda consta aqui que os samaritanos, ainda para acirrar o conflito com o povo de Judá, eles não iam aos festejos religiosos em Jerusalém. Então eles construíram um templo próprio e eles cultuavam lá de uma maneira muito própria. Então por isso
que os judeus ortodoxos não se davam, não reconheciam nos samaritanos como sendo dignos. Aí nós compreendemos então a grandeza de Jesus, em outras passagens que nós vamos estudar mais para frente, quando ele dá atenção a uma samaritana. Se o samaritano homem já era menosprezado pelos judeus ortodoxos, imagine as mulheres samaritanas. E Jesus, num comportamento revolucionário, né, ensinando através do seu exemplo a necessidade do amor ao próximo, houve conversa com uma mulher samaritana. E não podemos esquecer também do grande ensinamento que Jesus deixou para nós na parábola do bom samaritano. Então, não foi à toa que na parábola do bom samaritano, Jesus pegou a figura de um samaritano para que tivesse na sua história, que ele explicou ali, um comportamento moral mais digno do que o sacerdote, mais digno do que o levita. Então nós vamos estudar também mais para frente, de maneira pormenorizada, essa questão, os ensinamentos contidos nesta parábola. Então, compreendendo essas questões que Kardec aborda aqui, nós entendemos como naquele tempo de Jesus, quando ele utiliza a figura do samaritano na sua parábola, como ele estava sendo revolucionário, como ele estava rompendo com as ideias preconcebidas, a maneira ritualística contida na religiosidade judaica, e trazendo para que todos pensassem realmente e buscassem observar o comportamento da pessoa, a sua essência, e não a sua parte exterior, aquilo que ele quer apresentar às pessoas. Também entendemos aqui quando Kardec explica a respeito de quem eram os publicanos. Os publicanos aqui eram judeus que eram contratados pelo Império Romano, que dominava toda a Galileia naquele tempo, e eram contratados para que trabalhassem na recolha das taxas e impostos dos demais habitantes daquela localidade. Então imagine como que os judeus, né, que moravam ali, tinham uma ideia de rivalidade, não rivalidade, mas não gostavam de maneira alguma daqueles outros judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eram considerados traidores dos demais judeus. Então, compreendendo essa essência, qual é o verdadeiro significado do publicano, qual era a sua atividade e como ele era visto pelos demais, nós entendemos aqui por que Jesus era tão questionado de maneira veemente, criticado pelos outros, quando ele se aproximava de alguns publicanos, quando ele se sentava para ceiar, para almoçar, jantar com os publicanos. Lembrando que Zaqueu era um publicano, e nós vamos também abordar isso lá quando estivermos mais para frente, vendo todas essas passagens, e vamos compreender de maneira melhor, de uma maneira mais clara, por que criticavam tanto Jesus. É por isso, porque os publicanos, eles eram pessoas de má vida, considerados de má vida. Por quê? Porque eram traidores dos seus irmãos, e ainda porque muitos deles eram corruptos e fizeram grandes fortunas através de negociatas, através de favores. Então eram muito mal vistos pelos seus demais colegas. Interessante quando aqui também aborda quem eram os chamados nazarenos. Naturalmente, nós já pensamos que os nazarenos eram aqueles que nasceram em Nazaré. Jesus de Nazaré, então, seria um nazareno. Na verdade, não.
a ideia de Nazareno aqui naquele tempo era uma totalmente diferente. Eram judeus, né? Faziam parte da religião judaica, mas mesmo aqueles que integravam a religião judaica, existiam várias seitas dentro do próprio judaísmo. E os nazarenos eram aqueles que pertenciam a uma determinada facção do judaísmo. E eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira. Então isso era muito característico para aqueles judeus nazarenos, né? Porque eles não bebiam, né, bebidas alcoólicas, se preservavam pela sua castidade e conservavam imensas cabeleiras, não cortavam cabelo. O exemplo dado aqui por Kardec de nazarenos são Sansão, Samuel e João Batista, que eram nazarenos. Portanto, nesta ideia pertencente a essa ceia, dentro do judaísmo, Jesus não era nazareno nessa concepção. Vamos analisar uma outra aqui, que é muito interessante também, a respeito dos fariseus e dos escribas, que eram os doutores da lei do seu tempo. Tanto os fariseus quanto os escribas tinham grande conhecimento da religião judaica, ou seja, dos ensinamentos de Moisés. E eles ensinavam, eles tinham essa incumbência de transmitir ao povo, às pessoas comuns, esses ensinamentos, né? Eram os líderes religiosos daquele tempo. Mas os fariseus eram muito criticados porque eles mantinham uma postura, uma aparência externa de pessoas dignas, de pessoas religiosas, de pessoas honestas, mas tinham um comportamento totalmente diferente disso. Jesus combateu muito isso ao seu tempo. Então nós compreendemos porque Jesus, de maneira veemente, chamava os fariseus de hipócritas, de túmulos caiados, ou seja, por fora brancos, alvos, bonito na sua aparência externa, mas a sua intimidade, grande podridão de comportamento e de pensamento. Para nós chegarmos à nossa finalização do encontro de hoje, é importante falarmos a respeito dessa outra seita contida dentro do judaísmo também, chamado de essênios. Então, encontramos aqui um grupo de judeus, era grande, né, que tinha um comportamento diferenciado também. E aqui diz que os essênios, esses judeus, eles se distinguiam pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. São ensinamentos, um comportamento muito próximo daquele que Jesus adotou e nos ensinou através do seu comportamento e dos seus ensinamentos, das suas palavras. Os essênios ainda. Seu gênero de vida se aproximava aos dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. Já temos conhecimento a respeito dos historiadores que não há qualquer comprovação que Jesus fez parte dessa seita dos essênios. Existe um livro que me foi indicado há muitos anos pelo nosso amigo espírita, o Dalton, que falava a respeito dos essênios. Muito interessante esse livro. Ali conta como que eles viviam, o que eles faziam. Realmente eles tinham um comportamento espiritual muito grande. Eles viviam em monastérios fechados, eram característicos aqueles que faziam parte dessa seita. E eles tinham também uma grande evolução espiritual e de energia, manipulação da matéria e assim por diante.
Então, devido a esse comportamento que eles tinham, né, e devido às passagens evangélicas dos milagres que Jesus fazia, cogitou-se que Jesus teria passado um tempo com os essênios, aprendido tudo o que eles sabiam e depois veio para nos ensinar a respeito da Boa Nova, a sua peregrinação. Mas isso não está comprovado, né, que Jesus teria participado desse grupo, né, dessa seita religiosa. Aprendemos posteriormente que Jesus, na condição de espírito superior, sempre esteve presente desde o início da formação do nosso planeta, e ele está presente desde quando nós surgimos neste planeta, reencarnamos e está à frente de toda a programação para a nossa evolução. Na sequência, meus irmãos, nós vamos falar ainda sobre a última parte da introdução e depois nós vamos entrar propriamente no estudo das passagens dos evangelhos que são abordados nesse livro. Nós vamos falar na próxima reunião, no nosso próximo encontro, a respeito de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Nós vamos ver que muitas ideias trazidas por Jesus e depois pelo espiritismo já era de conhecimento desses grandes homens, desses grandes filósofos daquele tempo anterior a Jesus. E nós vamos compreender então por que esse conhecimento não foi propagado, não teve a divulgação, não teve a extensão que teve quando Jesus nos ensinou e agora a doutrina espírita nos descortinou em relação à vida espiritual. Nós vamos compreender isso no nosso próximo vídeo. Meus amigos, vamos então à oração de encerramento. Mestre Jesus, nos abençoe e nos ilumine. Fortaleça-nos para que tenhamos condições de superar as nossas dificuldades do dia a dia. Que possamos colocar em prática os ensinamentos que estamos aprendendo e dessa maneira tenhamos condições de nos tornar pessoas melhores. Assim seja. Meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.